Vou me apresentar, então. Eu sou a Ana, eu sou filha da Ruth, eu sou... que mais? Eu sou casada, faz 26 anos, eu tenho 5 filhos, que nem imposto, de tudo que é idade, tudo que é tamanho, de 5 até 26. Eu sou advogada de formação, mas desde 2017, na verdade, desde 2017 eu deixei meu escritório, desde 2020 eu trabalho só para Deus, né? Eu trabalho para a Ajuda à Igreja que Sofre, é uma fundação do Vaticano que cuida da igreja onde ela mais sofre. Seja onde ela sofre por miséria extrema, seja onde ela sofre por catástrofe natural, como terremoto no Haiti, como inundação no Sul, como sofre por guerra e sofre por perseguição religiosa, né? Então, o meu mundo mudou muito nesses últimos anos. Eu tenho descoberto ainda mais maravilhas dessa nossa igreja, né? E de como a missão é exigente, como viver a fé é exigente, né? Como pode ser exigente quando a gente entende bem o que é que Deus espera de cada um, né? Mas eu queria começar, na verdade, eu vou botar uma música aqui, não dá nem para comparar com a música da TJ, do Cimar, né? Mas só porque, quando eu vi o tema que elas pediram para eu falar, que eram as exigências da missão, na hora eu comecei a pensar, falei, o que é exigência, a gente sabe, mas o que é missão, né? Eu comecei a pensar nas missões que a gente tem aqui, que Deus coloca na nossa vida, e aí essa música veio na minha cabeça. Vamos fechar o olho para ouvir mais alto, né? Ó. Não sei se você conhece essa música, mas essa música foi também do filme, né, Missão Impossível. Mas antes do filme, quando eu era adolescente, 12, 13 anos, era um seriado que eu gostava muito de assistir com os meus pais. A gente não via muita televisão. Meu pai via Fórmula 1 sempre, mas assim, não tinha muita televisão em casa. Mas esse seriado era um momento muito gostoso. E aí, quando eu pensei em missão, na hora eu lembrei desse seriado e lembrei dessa coisa interessante, né? E fui fazendo um paralelo com a nossa vida. Nesse seriado, que depois virou o filme, tem uma pessoa lá que é o protagonista, e ele recebe uma missão. Então ele fala, você precisa ir para tal lugar do mundo, está acontecendo isso ou aquilo, preciso de alguém que consiga fazer algo espetacular, e que vai ser muito perigoso, mas você vai ter todos os meios, a gente tem lá todas as invenções, lá 007 possíveis, mas enfim, tem um risco grande nisso. E ele escolhe se ele quer ou não aceitar aquela missão, né? E na nossa vida é assim também, né? Às vezes a gente tem as missões que a gente entende quais são, a gente sempre tem a possibilidade de aceitar ou não a missão. E quando a gente fala em missão confiada por Deus, a gente tem a certeza de que a gente vai ter todos os meios para aquela missão. Não vai faltar a invenção do terno do 007. Deus dá tudo o que a gente precisa para aquela missão. Pode ser que a gente não saiba o resultado, e muitas vezes o resultado é diferente do resultado que a gente imagina, mas a gente tem os meios, mas a gente precisa do nosso sim. E tem missões, Missão Impossível, que vem lá no disquinho, que se autodestrói depois de 5 segundos, a missão detalhada, tudo o que eu preciso fazer, e tem as missões MacGyver, né, que você está lá de bem, normalmente MacGyver era um outro seriadinho dessa mesma época, que ele estava sempre numa fazenda, fazendo algo gostoso, tranquilo, e de repente acontecia algo, e ele precisava dar um jeito. Com uma caneta Bic, um chiclete e um clips de papel, ele conseguia desarmar uma bomba, consertar o motor de um carro. E a nossa vida é assim. A caneta Bic dele são os nossos pães e os 2 peixinhos e os 5 pãezinhos. É o pouco que a gente tem, né? Mas que a gente tem esse auxílio do alto que transforma no que é necessário para aquele momento. Seja para a gente, seja para os outros, né? Mas eu queria ler aqui um pouquinho com vocês, porque a nossa vida é cheia de missões, né? Não tanto impossíveis, né? Ou talvez impossíveis. Vamos abrir a Bíblia em Gênesis 22, 2. Deus disse:
toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. Vamos combinar? Ouvir isso de Deus? Vai, pega o teu único filho, e não era só um filho único, né? Não era só um filho único, era um filho da promessa. Né? Abraão não conseguia ter filho, ele e a esposa já idosos, recebem a promessa de que iam ter um filho, demora, ele não acredita, ele vai lá, tem um filho com a escrava da mulher, achando que é assim que ele ia dar um jeito. Não era isso, Deus fala, não, não é esse, vai ter um filho seu mesmo. Nasce o tal do filho, tem o nome de Isaque, o filho da alegria, e aí quando esse menino já está pré-adolescente, já, hoje seria já um adolescente, né, nos padrões de hoje, Deus chega para ele e fala, então, está vendo esse menino? Leva lá e sacrifica ele para mim. Para mim, isso é muito mais missão impossível do que qualquer missão impossível da ficção que a gente possa imaginar. Né? Mas será que é uma missão impossível? Vamos ver 1 de Reis, 17:10. Chegando à porta da cidade, aqui está falando do profeta Elias, né? Elias pôs-se a caminho de Sarepta. Chegando à porta da cidade, viu uma viúva que ajuntava lenha. Chamou-a e disse-lhe, por favor, vai buscar-me um pouco de água numa vasilha para que eu beba. Indo ela buscar-lhe a água, gritou-lhe Elias, traze-me também um pedaço de pão. Aí ela responde, pela vida de Deus, respondeu a mulher, não tenho pão cozido. Só tenho um punhado de farinha na panela e um pouco de óleo na ânfora. Estava justamente apanhando 2 pedaços de lenha para preparar este resto para mim e meu filho, a fim de comermos e esperarmos a morte. Eles não tinham mais nada para comer. Eles tinham um punhadinho. Aí vem o homem de Deus, pede água, tudo bem. Aí fala, não, me dá de comer. Ela fala, não tem mais nada, eu vou morrer de fome. Esse foi o pedido. Alimenta o homem de Deus com tudo que você tem. Mais uma missão impossível. Depois vamos pegar Atos dos Apóstolos, vamos lá para frente. Capítulo 9, versículo 10. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Aí passa, e Ananias responde, Senhor, muitos já me falaram desse homem, quantos males ele fez aos teus fiéis em Jerusalém. E aquele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocarem o teu nome. Mas o Senhor disse, vai. Olha só. O assassino mor, né, chegou na região, aquele ultra condecorado, melhor perseguidor de cristão que tinha na época, e Deus fala, vai lá, procura ele. Missão impossível? Aí a gente chega para uma jovenzinha, rezando no seu quarto, virgem, prometida em casamento, e um anjo fala para ela, olha, você vai ter um filho. Ela fala, como assim? Você vai ter um filho de Deus. Eu falo, mas eu não conheço homem nenhum. Ele vai continuar assim conhecendo. Missão impossível? Graças a Deus, a Bíblia não para nesses versículos. Ele mostra a sequência dessa história de salvação. Né? Ele mostra Abraão com Isaque, o anjo segurando a mão e provendo o holocausto. Ele mostra a viúva de Sarepta com uma ânfora que o óleo não se acaba e ela se alimenta por muitos anos em cima daquele pouquinho que ela tinha, que ela ofereceu para o profeta. Né? Ananias, é lindo Ananias quando encontra com Saulo, porque não só eu queria pegar a palavra exata do versículo, mas assim, Ananias não só vai encontrar com Saulo, né, mas como impõe as mãos e pede o Espírito Santo sobre ele. Né? Então, assim, como essas missões dadas por Deus, quando a gente se lança na aventura e na confiança de que o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível.
Não tem missão impossível. O nosso Deus é o Deus do impossível. Com Ele, para os homens essas coisas podem ser impossíveis, mas para Deus nada é, nada é, nada é. Quando a gente se lança nessa aventura sabendo que Ele está junto, é um passo difícil? É. Exigente? É. Mas é um passo delicioso. É uma aventura a vida. Né? Porque a gente sabe qual é a nossa promessa. A gente sabe o que nos aguarda quando a gente está na missão que Deus nos fez. Né? A gente tem a liberdade. Deus escolhe. Deus não obriga, Ele não se impõe. Né? Ele é tão maravilhoso e tão amoroso que Ele não se impõe. Ele nos dá a liberdade de querer seguir ou não o caminho que Ele apresenta. Né? Ele, às vezes, oferece um caminho mais simples, um caminho mais difícil. A gente tem testemunhos dos santos que falam isso. Né? A gente tem Fátima, os pastorinhos, aceita ficar um pouquinho mais, sacrificar pelos pecadores. Sim, ele oferece as coroas, né, para São Maximiliano Kolbe, a coroa da pureza, a coroa do martírio. Ele escolhe as duas. Então, muitas vezes, Deus escolhe os caminhos. Deus não larga a gente nunca. A gente pode dizer não aqui, fingir que não ouviu ali. Ele continua aparecendo na nossa frente, na curva da esquina, sempre, até a nossa morte. A morte congela o nosso estado. Então, assim, é difícil ficar deixando Deus passar e dizer não, 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 porque a gente nunca sabe quanto vai durar a nossa vida. Né? É melhor garantir logo, quando a gente escutar, confiar e falar, tá bom, Senhor, é você que está falando, vamos, porque a gente não sabe se vai ter uma outra curva na esquina. Mas, assim, enquanto a gente estiver vivo, Deus está sempre à espera, sempre atrás da gente, sempre querendo nos atrair para si. Né? E essa missão, a gente viu de algumas pessoas, né, da Bíblia, mas assim, teriam 500 mil exemplos, porque a vida é feita de missões e de histórias. Né? Deus nos criou, cada um, único, irrepetível. Mesmo os gêmeos idênticos, ainda que geneticamente fosse possível o DNA ser igual, eles não são iguais, porque a alma é única, a alma não se repete. Né? A nossa alma é única. E, portanto, há coisas no mundo que só você pode fazer, que só você pode fazer, que só você pode fazer, que só cada um de nós pode fazer. Ninguém vai fazer igual. Ninguém, ainda que aparentemente possa ser igual, o todo é muito mais do que o aparente. Né? O que a gente vê de fora é a pontinha do iceberg. Toda a intenção, toda a retidão, toda a justificativa, todos os senões que estão por dentro daquela pessoa, só ela sabe, só ela é Deus. Às vezes nem ela sabe, né? Só Deus sabe o todo. Então, esse mundo, cada ato que a gente traz, que a gente faz, que a gente carrega com propósito, tem um sentido no mundo e afeta todo mundo que está à nossa volta. Quer a gente queira, quer não. Vamos pegar um exemplo. O profeta Jonas. Sabe aquele da história da baleia? Né? Jonas era profeta. Então, não é que ele era um desconhecido para Deus e não sabia quem era Deus. Ele sabia muito bem quem era Deus. Ele sabia quem era Deus. Ele escuta um chamado de Deus. Deus queria que ele fosse pregar para Nínive. Nínive era uma cidade perdida, inimigos dos israelitas. E ele sentia que ele tinha que falar ali, anunciar ali e falar para o povo se converter. E ele ficou com medo, sei lá, não quis. Falou, não, essa missão não vai dar. Ele sabia que ele estava dizendo não para Deus. Ele resolve fugir. Aí foge, aí está lá, vai para o mar, aí começa a tempestade. Aí ele fala, não, é por minha causa. Então a gente percebe que o nosso ato, no caso dele, mas o nosso também, afeta não só a vida dele, porque ele podia se entender com Deus. Você pediu, eu disse não, e depois ele fala, desculpa aí, foi mal, né? Se arrepende. Agora, ele afeta os outros também. As pessoas estavam na tempestade por conta dele. Como a gente repara o mal que a gente causa para um outro, quando a gente nem enxerga isso? Né? Uma coisa é eu me entender com Deus, me arrepender, mas e o que eu deixei de ser salvação para o outro? Ou o que eu fui perdição para o outro? Ou o que eu posterguei a salvação do outro por não ter assumido a missão que me apareceu naquele momento? Então, é muito mais. Né? Quando a gente começa a enxergar a grandeza do plano de Deus para a vida de cada um, a gente começa a entender essa maravilha, essa generosidade de Deus, de, pelo nosso batismo, todo mundo aqui é batizado, não? Pelo nosso batismo, a gente ser transformado em membro do mesmo corpo místico de Cristo. Tem uma bênção no batismo. A Yara falou do óleo, né? O batismo a gente associa a água normalmente, né? Mas tem essa bênção do óleo no batismo, que é muito linda. Ela fala o seguinte.
que o Espírito Santo, no batizado, ó, que o Espírito Santo o consagre com este óleo, para que participe da missão de Cristo, sacerdote, profeta e rei. Agora que vocês fazem parte deste povo de Deus, sigam os passos de Jesus e permaneçam nele até a vida eterna. Então, qual é a nossa missão aqui, depois dessa unção do batismo? É seguir os passos de Jesus e permanecer até a vida eterna. O que significa seguir os passos de Jesus? O que significa? O que Jesus veio fazer? Primeiro, assim, por que ele veio? Jesus, oi? Veio nos salvar, mas o que é nos salvar? O que é nos salvar? Ele veio anunciar, né, esse Deus maravilhoso. Ele veio anunciar a vida eterna. Ele veio abrir o céu. O céu estava fechado de Jesus, né? Jesus abre o céu, ele resgata essa humanidade toda. Ele se oferece para resgatar toda essa humanidade, né? E ele traz a humanidade toda para si, né? A gente é incorporado nesse corpo de Cristo com esse sacrifício. Ele tomou, né, tá lá, tomou sobre si as nossas chagas. Eu gosto muito da imagem do Cristo chagado, né? Sempre gostei. E eu acho uma imagem bonita, porque eu vejo aquelas chagas, é bonito assim, né? É triste, né? Porque aquela chaga sou eu que causo, mas é bonito porque quando a gente vê aquela chaga no Cristo, e tem umas imagens do Cristo ressuscitado, chagado, né? Que a gente vê que aquela chaga somos nós, cada um dos nossos pecados, cada um das nossas infidelidades, que Cristo toma sobre si e ressuscita, né? E nos faz um com Ele, nos faz parte desse corpo dele, carrega no corpo glorioso dele cada um de nós, em cada uma daquelas chagas, né? E essa visão da gente ser membro, por esse batismo, desse corpo místico de Cristo como um todo, não interpretem errado, mas é tranquilizadora. É assim, é um bálsamo mesmo, né? Porque Cristo nos quer desse jeito que a gente é. Não é que Ele quer só o Padre Pio, não é que Ele quer só Santa Teresinha e Nossa Senhora. Não, Ele quer cada uma de vocês, do nosso jeito, com as nossas misérias, com as nossas forças, com as nossas fraquezas, com as nossas quedas, com o nosso joelho esfolado. É assim que Ele nos quer. É assim que Ele nos ama. É por nós assim que Ele veio. Então, é uma serenidade saber que a gente tem esse Deus que é um Pai, que é amoroso e que está ali, que intercede por nós, e que espera por nós, e que quis depender de nós para resgatar a humanidade toda. E, ao mesmo tempo, vem também uma responsabilidade, né? Porque se eu sou membro desse corpo místico todo, é difícil explicar, mas é assim, como se fosse é bacana pra caramba, né, gente? Deus é demais, né? Assim, ele é muito bondoso, do jeito que Ele abraça cada um de nós, do jeito que Ele chama para perto, né? Mas não dá uma responsabilidade, Ele quer depender de nós. Ele podia fazer tudo sem depender de ninguém, né? Não precisava nem ter vindo daquele jeito, podia ter feito um estalo, podia ter tirado o livre-arbítrio desde o começo, mas aí não ia ser não ia ser um ato de amor nosso, amá-lo obrigadamente, né? Então, assim, na história da salvação, o jeito que Deus quis precisar nos traz um despertar da consciência e do que a gente deve fazer a cada dia. Quanto mais a gente conhece esse amor de Deus, mais a gente quer tornar Cristo conhecido e amado. A começar por mim mesma, né? Quanto mais eu conheço, mais eu quero conhecer, mais eu quero entender, mais eu quero ser parte, mais eu quero ouvir, mais eu quero estar junto. E mais eu quero amá-lo, né? Mais eu quero amá-lo melhor. É aquela coisa do conhecer melhor para amar melhor, né? Que não tem como amar quem a gente não conhece, né? A gente tem que conhecer mais e amar melhor. E aí a gente tem uma infinidade de pessoas do nosso lado. Não estou falando na Coreia do Norte, vou até falar um pouco da Coreia do Norte depois, mas que não conhecem esse Cristo. Não conhecem. Às vezes foram batizados, fizeram comunhão na escola, estão às vezes até na missa domingo aqui. Mas vivem com uma cruz de chumbo, achando que carregam sozinha essa cruz. E que essa cruz é algo sem propósito na vida. Sabe aquela hiena do desenho animado? Ó céus, ó vida, ó azar. Tem gente que vive assim, achando que a vida acaba aqui. E que, nossa, mas como eu sou azarada, nossa, na minha família acontece isso, isso e aquilo. E assim,
não enxerga a vida em perspectiva de eternidade. Então, cabe a gente que teve uma experiência de Deus, que sabe quem é esse Deus e sabe o que nos aguarda, mostrar para essas pessoas quem é Deus. Quem é Jesus na sua história, na nossa história. Como essa cruz, que pode ser de chumbo mesmo, pode ser que seja muito pesada mesmo, mas primeiro, a pessoa não carrega sozinha, mostrar para ela que ela não carrega sozinha. Né? É aquela história do monge que estava lá se afogando, né, e rezando, aí passa o barco de pesca para salvar, não, Deus vai me salvar. Aí passa outro, Deus vai me salvar. Passa, não, Deus vai me salvar. No final ele morre afogado, chega lá e fala, como assim você não me salvou? Eu falo, mas como assim, não? Mandei o barco de pesca, mandei a marinha, mandei a jangada, você não aceitou nenhuma das ajudas. Às vezes a gente está assim, né, esperando uma coisa escatológica, quando a mão estendida está do lado. A gente pode ser essa mão, né, para cada um. Mostrar que Deus age por meio das pessoas. Ele faz maravilhas extraordinárias, né? Câncer são curados assim, a gente já viu tantos milagres, né? Tantas pessoas que levantaram, passaram a enxergar. Tem curas físicas, curas emocionais importantes nesse grupo mesmo, com a intercessão toda. Mas, no mais das vezes, ele age no ordinário da nossa vida. Ele age por uma iluminação da razão, né? A fé não é uma coisa cega, bobinha, né, de quem acredita em conto de fada. Não, a fé é um exercício intelectual, um exercício de razão. Faz sentido acreditar nesse Deus. Né, ele complementa a minha razão. Né, mas ele veio, ele se encarnou, ele ressuscitou. Né, essa é a prova que Jesus é Deus. Né, ele venceu a morte. Se não tivesse ressuscitado, a gente podia ter criado uma religião qualquer outra. Né, tudo ia ser igual. Mas não, ele é Deus, ele se encarnou e esteve aqui. E ele mostrou o caminho para essa nossa vida. Né. Então, essa missão, a gente falando das exigências da missão, cada um, a gente tem uma mesma missão, que é essa missão de amar a Cristo, né, de amar a Deus, de reconhecer Deus e torná-lo amado, torná-lo conhecido, e de anunciar, e de pregar. As pessoas precisam conhecer, né, Cristo. O como a gente exerce essa missão varia de um para um. Deus tem um como para cada um. Deus tem um jeito de ser de cada um. Ele pede coisas diferentes para cada um de nós. Ele distribui os carismas, né, diferentes. Se me botasse para cantar aqui, o grupo ia ser um fiasco. Sorte que ele pôs a TJ. Assim, cada um tem um dom, cada um tem um carisma. E a gente tem que aprender a usar esse carisma para edificar o reino de Deus. Né, para edificar o reino de Deus. E o que é edificar o reino de Deus? Não é uma coisa abstrata, é muito concreto. É no dia a dia, cada um na sua situação, na sua casa. Seja com o filho, seja cuidando dos pais, né? Seja dando o braço para alguém que está no hospital junto do lado, seja dando uma palavra de ânimo, de incentivo, seja corrigindo alguém que está errado do nosso lado, seja mostrando, né? Trazendo para perto, convidar para vir numa missa, para vir no grupo, para ouvir, para conhecer, testemunhando o que Deus faz na nossa vida. Isso tudo são formas de missão. Para algumas pessoas, Deus pede algumas dessas missões que parecem mais impossíveis ou mais desafiadoras. Né? Lá na ACN, eu estava comentando, a gente trabalha com a igreja que sofre. Né? E a igreja que sofre por vários motivos, mas eu vou falar um pouco de quem sofre por perseguição religiosa. Até para a gente poder valorizar mais a nossa liberdade religiosa aqui. Poder estar num salão com esse sem medo. Poder cantar alto sem medo. Poder ter um crucifixo no pescoço. Poder ter uma Bíblia na bolsa. Em quantos lugares ter uma Bíblia, se eu tivesse na Coreia e encontrassem a minha Bíblia, eu era mandada para um campo de reeducação e trabalhos forçados por pelo menos 18 anos. Por ter uma Bíblia. Se eu conseguir fugir para a China e fui pega lá, eu sou extraditada e é pior ainda, porque eu viro inimiga do Estado, além de ser um mau elemento. Então, assim, tem lugares em que é muito sério. Se eu estou num Paquistão e eu resolvo me convertir, porque alguma amiga muito corajosa falou de Deus para mim, e a minha família descobre, eu sou ou trancada, enclausurada em casa, se os meus pais forem muito bons. Senão, eu vou ser linchada. Porque é uma vergonha para a família ter alguém que se converte. Pela própria família. Então, aceitar e seguir Cristo nesses lugares é uma missão muito difícil. As pessoas têm que estar muito convictas de quem é esse Deus que vale a pena. As pessoas arriscam a própria vida, literalmente. Né? Seguir a Cristo nesses lugares é arriscar a própria vida. Na Coreia, as crianças são educadas a denunciar os pais. Você não pode nem rezar em casa.
Tem um caso lindo de um casal cristão que, em algum dado momento, a esposa resolveu falar para o marido que ela era cristã, num momento assim, arriscando muito. E ele chorava, dizia que ele também era. Há uns 15 anos, eles eram cristãos ocultos, os dois. E não sabiam. Por quê? Podiam ser entregues pelo cônjuge. Tamanha lavagem cerebral que existe nesses países, né? Dizendo o mal que é você ter uma religião. Né? A traição ao Estado, a traição ao partido. Então, a gente tem lugares no mundo em que o perseguidor é o próprio Estado, que é o caso da Coreia, por exemplo, o caso da China, que impõe o caso que a Índia está se tornando um Estado, assim, onde o Estado é o perseguidor. Tem outros lugares que são grupos terroristas, e são grupos de outras religiões, né? Sobretudo islamistas radicais, ou os hindus, agora na Índia, em Mianmar também, os budistas, mas, em regra, são radicais. Mas o que eu estava dizendo não importa quem persegue, eu estou falando do ponto de vista do cristão, né? Do ponto do cristão, como é assumir a nossa fé num cenário desse. A gente foi chamado a ser cristão aqui em São Paulo. Né? A gente pode ter achado que era difícil até ouvir isso, agora a gente vai começar a achar que é super fácil ser cristão. A Yara falava de vir à missa uma vez a mais, não só no domingo. Que delícia, a gente pode escolher o horário, pode escolher a igreja, pode escolher o padre, pode escolher o que quiser. Né? Nos outros lugares, se eles tiverem uma missa no ano, sorte grande, porque quase não tem padre. Né? E quando o padre chega, ele não pode anunciar quando vai ser a missa, porque os terroristas tentam ir atrás de onde vai ser a missa. Então, é muito, muito complicado. Mas a CN produz, a cada 2 anos, um grande relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. É o único relatório não governamental feito e que abrange o mundo inteiro. Esse relatório está no site da CN, para quem tiver curiosidade e quiser pesquisar, está inteiro lá para download. Né? O site é acn.org.br. Lá a gente trata de todos os países como a liberdade religiosa é vivida lá. Lembrando que a liberdade religiosa ela é um direito humano fundamental, foi consagrado como direito humano fundamental logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, acabou a Segunda Guerra, teve a Declaração dos Direitos do Homem, um dos direitos é esse. E o que significa ter liberdade religiosa? É a liberdade de você ter ou não uma religião. Então, os ateus podem ser ateus graças à liberdade religiosa. Porque não ter religião também é uma escolha. Então, a liberdade de ter ou não uma religião. É a liberdade de poder se converter para outra religião, quantas vezes quiser, e para qualquer religião. É a liberdade de poder praticar a sua fé, a sua crença, em público, em privado, sozinho, em comunidade. É o direito de poder estudar essa fé, de poder participar dos cultos e celebrações. Isso tudo é liberdade religiosa. Quando qualquer aspecto dessa liberdade não é respeitado, a gente tem as violações da liberdade religiosa, que podem ser desde atos de intolerância, né? Tipo, não gosto de contratar a pessoa de tal religião. São atos isolados, em regra, às vezes, de foro privado. Atos de violência mesmo, a gente vê aqui no Brasil. Né? Às vezes, aqui a violência maior é contra religiões de origem afro. A gente vê notícias das pessoas saindo de um terreiro, de algum culto, e são apedrejadas, porque estão vestidas como, né, os balorixás, enfim, isso acontece bastante aqui. Ou a gente vê as igrejas sendo, né, a gente vê as imagens sendo decepadas, né, alguns lugares sacrários profanados, mas são atos isolados, isso é um crime aqui. Mas existe uma escala de gradações. A gente tem lugares em que isso passa a ser tão banalizado e tão aceito e muitas vezes imposto, uma religião com uma supremacia em relação às outras, que a gente começa a ter uma discriminação baseada na lei. Então, por exemplo, em vários lugares os cristãos não podem ter estudo superior, não podem se matricular numa universidade, ou não podem servir o exército, não têm direito a benefício do Estado. Né? Em outros lugares, eles não podem viver em bairros, eles não podem ter certas profissões, porque eles são impuros. Né? Então, não podem. Então, assim, existe uma restrição enorme. Mas o que acontece a respeito da restrição? Porque não é disso que eu quero falar aqui hoje, não. Eu quero falar sobre, nesses lugares em que ser cristão é, de fato, difícil, porque meus pais não podem ter a profissão que querem, então, em regra, são bastante simples. Não podem estudar, ou são obrigados a estudar a religião dominante, né, em muitos casos o Islã. Não têm a liberdade de morar onde querem, não têm um ciclo de amigos, não podem praticar sua fé em público, só privadamente, mesmo assim, muitas vezes escondido. As pessoas continuam sendo cristãs.
que é isso? Né? A gente viu agora na Nigéria, 10 anos atrás, no Iraque, melhor. Planície de Nínive, norte do Iraque. O Estado Islâmico foi um primeiro grande movimento do Estado Islâmico que chamou muita atenção para o mundo como um todo. O Estado Islâmico já estava atuando ali, mas esse foi um movimento muito grande. Eles invadiram toda essa planície de Nínive, no norte do Iraque, que é onde ficavam os cristãos desde os primeiros séculos. É uma comunidade antiquíssima lá. E expulsaram, na calada da noite, mais de 100 mil pessoas. Entre 100 mil e 120 mil cristãos moravam ali. Tiveram que sair com a roupa do corpo de casa para não morrer, porque o Estado Islâmico estava chegando. E a opção que eles dão é: você se converte? Se você não se converte, você pode pagar o imposto dos infiéis. Existe um imposto, você é visto como um mau cidadão, mas eles aceitam que os judeus e os cristãos e os católicos paguem um imposto. Ou você morre. Os próprios cristãos das regiões não gostam e não aceitam, eles acham que é uma indignidade pagar um imposto para praticar a sua fé. É como botar um preço em Cristo. Então, eles se negam a pagar esse imposto. Então, a opção é: ou você foge, ou você se converte, ou você morre. Tem gente que não consegue fugir. Idoso consegue fugir? Não consegue fugir. Criança pequena consegue fugir? Não consegue fugir. Os doentes, a mãe da criança pequena vai largar a criança pequena para trás? Muito complicado. Então, nesse dia, faz 10 anos, morreram muitos cristãos ali. Mais de 120 mil ficaram deslocados e muitos morreram ali, por não negar a sua fé. Por não negar a sua fé. A gente muda para a Nigéria. Nigéria, dados recentíssimos. A gente lançou, faz um mês e meio, um relatório. Esse relatório da liberdade religiosa no mundo a gente faz a cada 2 anos. O próximo vai sair o ano que vem. Mas no ano intercalado, tipo Copa e Olimpíada, né? Então, esse ano a gente lançou um que é um recorte daquele relatório maior, que é só sobre os cristãos. Então, quais são? É um relatório que fala dos 18 piores lugares no mundo, hoje, 2024, para ser cristão no mundo e viver a fé ali. Né? Desses 18 piores lugares, um deles é a Nigéria. Olha só a situação de uma família nigeriana. Um exemplo, vamos supor que a gente não está aqui em São Paulo, que a gente está na Nigéria. Então, a gente resolve se reunir para rezar, tem igreja lá. A Nigéria não é um país de minoria religiosa. A Nigéria é um país como o Brasil, mais ou menos, tem 200 milhões de habitantes, dos quais 48% são cristãos. Então, não é que eu estou falando de um punhadinho de gente numa aldeia rural, não. Né? 48% é um país de 200 milhões de habitantes. 48% cristão, 47% muçulmano, muçulmano um pouco mais concentrado no norte, cristão um pouco mais concentrado no sul, mas é muita gente. Ano passado, 2023, Sexta-feira Santa, no meio de uma celebração, Sexta-feira Santa, os terroristas invadem um campo de refugiados e matam, durante a celebração, 35 pessoas e deixam mais de 40 feridos. Eles já estavam refugiados porque já tinha acontecido algo pior na aldeia deles. Eles pegam essas datas específicas. Um pouco depois, uns 15 dias, umas 2 domingos depois, comecinho de maio, isso foi abril, maio, do mesmo ano, numa igreja, durante a missa, igreja de São Pedro, São Paulo, um padre queimado vivo e o outro leva um tiro a queima-roupa durante a celebração. Um mês depois, junho, um padre assassinado também durante a missão. Noite de Natal do ano passado, Natal, 2023. Não estou pegando um ato histórico lá, a perseguição dos macabeus, não, agora, 2023, Natal do ano passado. 12 aldeias foram atacadas na noite de Natal, num ataque coordenado pelos terroristas. Mais de 300 mortos, mais de centenas de feridos no Natal, nas igrejas, em todas as aldeias cristãs daquele estado. Acabou aí? Páscoa desse ano. Estou pegando só as datas importantes, fora o que acontece nas datas menores. Páscoa desse ano, mais 3 aldeias do mesmo estado atacadas. 3 dias de matança generalizada na aldeia inteira. Dezenas de mortos, dezenas de feridos. E como será? Porque aqui é algo focado nos católicos, estão indo na missa, no Natal, na Páscoa.
Como que o povo vive a missão de batizado nesses lugares? Como vocês acham? As pessoas vão para a missa domingo? Não. Quem iria à missa domingo se morasse lá? Eu não. Eu não sei. Eu, sinceramente, não sei. Eu falo, Deus, como você é bom comigo. Você me fez ser cristã aqui, porque eu não sei se eu iria à missa. Ou se eu fosse, não sei se eu levaria meus filhos. Ou se eu ia revezar com meu marido. Tipo, hoje só vou eu, porque se alguém ficar órfão, perde só o pai, ou perde só a mãe, não perde todo mundo. Eu, sinceramente, não sei como eu ia responder. Sabe como a Universidade Americana fez um estudo? Vendo a população declarada católica dos países. E dessa população declarada, quantos vão à missa uma vez por semana? Domingo, né? Percentual do Brasil, 8%. 8% dos católicos brasileiros vão à missa aos domingos. Dom Odilo me disse que na Arquidiocese de São Paulo, é mais ou menos, minha gente? Menos, 6%. Ele falou que na Arquidiocese é 6%. Nigéria, mais ou menos. Nesses lugares que eu falei que mata na Páscoa, no Natal, 0%. Quem mais? 94%. 94%. E não é que eles têm carro para chegar na igreja, não é que tem tanta igreja como aqui, né? Eles vão, caminham, chegam, vão. Eles valorizam ao máximo aquele momento. Uma vez a gente estava com o arcebispo de Karachi, eu acho, do Paquistão. Ele veio aqui para a Sênia, eu não estava na Sênia ainda, mas me contaram essa história. Ele estava contando que estava terrível a perseguição ali no Paquistão, e ele chegou a... Olha só, o arcebispo chegou a considerar suspender a missa de Natal. Suspender a missa de Natal. Entendam o que é isso. E o que o povo disse para ele? Não suspenda. Se for para morrer, melhor morrer na casa de Deus, tendo recebido os sacramentos. Olha isso. Olha a fé desse povo na presença real de Cristo na Eucaristia. Eles sabem o que é o mais importante. Né? Eles estão ali. Eles sabem que é o mais importante. E é isso. O Dom da Birré de Burkina Faso teve aqui no começo desse ano. E também, lá teve um atentado terrível, né, um pouco antes da Páscoa. E daí ele falou, bom, domingo que vem não vai ter ninguém na missa. Tinha gente saindo pelo ladrão, vieram das outras aldeias para estar lá na celebração. Então, assim, é impressionante a fé dessas pessoas. Né? Para mim, assim, me desinstala. Porque qualquer prova que eu acho que eu tenho, que é mais difícil, que a minha missão é mais exigente, eu acho ela pouco exigente, na verdade, não acho ela muito exigente, não. Mas, quando eu vejo como a missão deles é exigente, né, eles são testados na fé diariamente, né? Eu falo, bom, já que eu não posso ser testada nessa fé, nem gostaria de ser, não vou pedir algo, né, vai que a gente pede, Deus escuta, né, e manda alguma coisa desse jeito. Assim, mas já que eu tenho a graça de não ser testada, não ter minha fé testada desse jeito, que eu seja testada no amor, né, que eu possa ser testada no amor. Porque o que a gente mais escuta desses cristãos que vivem nesses lugares, a gente está sempre em contato. Assim, ontem recebi ligação Nicarágua, mais um bispo exilado. A gente recebe muita ligação da igreja no mundo todo. Né? A CN apoia mais de 5.000 projetos por ano. Então, assim, é muito próximo dos bispos de todos esses lugares do mundo. O que eles nos pedem, por primeiro, é algo que todo mundo aqui pode entregar. Eles nos pedem oração. Porque o que sustenta essa caminhada da casa até a igreja, podendo ser morto no meio do caminho, ou depois que chegou, é a fé. Não tem outra coisa que sustente. A razão te diz, não vá. Né? Tudo diz, não vá. Né? As estradas são minadas e tudo, mas é a fé que impulsiona. E pela fé eles vão. E pela fé, na hora que o Estado Islâmico chega e fala, você se converte? Eles falam, não. Né? Que nem os coptas, os cristãos coptas do Egito, eu acho bonito, eles tatuam aqui, no punho, né? Essa parte, eles tatuam uma cruz. Porque eles falam, ainda que eu seja tentado a negar a minha fé, o meu corpo não vai mentir. Olha que bonito isso. Que bonito isso. Né? Porque, no fundo, uma vez uma menina nigeriana me deu esse testemunho, ela falava assim, de que adianta
eu me converter? Ela foi sequestrada pelo Estado Islâmico e ficou anos em cativeiro. E ela falava assim, de que adianta eu me converter? Ela podia ter se convertido, queriam que ela fosse esposa de um dos líderes dos soldados. E ela negou a se converter, ficou presa numa jaula por mais de um ano. E ela passava fezes nela mesma, para os caras quererem ficar longe dela. Assim. Chegou uma hora que eles queriam matar ela, não aguentavam mais as artimanhas que ela tinha para tentar fugir e se preservar. E ela falava assim, de que adianta eu me converter e ganhar alguns anos de uma vida um pouco melhor aqui, mas perder o meu Senhor? E aí a gente fica pensando, eu fico tentando achar desculpa, né? Eu sou advogada, eu fico pensando, mas e se, né? E se? Aí se ela fizesse um pacto secreto, né? Senhor, é só de fachada. Não adianta, ela sabe, né? É assim, os mártires são isso, eles dão um exemplo heróico da sua fé. E a gente vê hoje, com esses mártires todos que a gente vê, nesses poucos atentados que eu listei da Nigéria. Isso aqui é uma pontinha do iceberg do que a gente tem. A gente vê a África inundada de vocações. Inundada de vocações. Quando a gente fala dos mártires, né, como é que a igreja cresceu tanto nesses 2000 anos? Né? Cristo tinha lá 12 apóstolos, um traiu, um fugiu, outro negou. Né, assim, começou com um punhadinho, né, e virou isso que a gente vê no mundo inteiro. Por quê? E perseguidos desde o começo. Chamava atenção. Tipo, quem é esse Deus que eles estão dispostos a dar a vida? Quem é esse Deus que é tão mais importante a ponto de custar a vida? E não era assim, né? Tipo, toma um tiro e morre rapidinho, né? Morria-se com um requinte de crueldade, como hoje os terroristas ainda fazem, né? Ainda fazem atrocidades. Vale a pena, porque esse é o nosso Deus. A gente não vai negar o nosso Deus. A nossa vida é uma vida eterna. Né? Então, essa coroa do martírio, a gente vê muito de perto na ACN, e ela me mostra e me inspira mesmo de como viver a fé aqui melhor, já que a gente não precisa desses atos heróicos. Né? Quais são os nossos atos heróicos? Quais são as nossas missões impossíveis? Sabe que eu acho muito difícil falar para uma amiga que está querendo se separar e que está afim de um outro cara que isso é errado? Gente, é muito mais fácil do que encarar um terrorista, né? Ela vai ficar chateada comigo se eu falar? Ou falar para outra que está separada, está querendo viver a castidade e tal, a outra amiga comum está querendo apresentar alguém. E eu vou chegar para ela e falar assim, não apresenta, essa é a pior coisa que você pode fazer para ela, não apresenta ninguém. E ela fala, mas você é louca, você é muito radical. Eu falei, não, mas eu quero a salvação delas, das duas. Ou vou ficar com medo do julgamento? Eu prefiro ser julgada por elas do que pelos terroristas. Né? Então, quais são as nossas batalhas? Qual a nossa coerência de vida hoje aqui em São Paulo? Com a nossa realidade, casada, solteira, viúva? Não importa. No nosso estado, com o trabalho que a gente tem, com os meios que a gente tem. Né? O que a gente é chamado? Qual a exigência da nossa missão? Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Né? E só cada um sabe o que é mais difícil. Às vezes a gente vê uma coisa que está feito de um jeito para o jeito do outro, parece que um está melhor. Às vezes aquele que não está tão bom custou muito mais. A pessoa se entregou tão mais. Né, tão mais para fazer aquilo. Só Deus sabe esse foro íntimo. A gente e Deus, a gente tem que ser muito honesto. Poder olhar para dentro, poder reconhecer o que Deus nos pede. E deixar de fingir que a gente não escuta. Porque no fundo, a gente escuta. Né? Eu, quando decidi sair do escritório para ir para a CNN, não. Se eu soubesse que tinha a CNN na minha vida, ia ser mais fácil, mas eu não sabia o que tinha. Mas eu sentia que Deus queria mais de mim. Eu era advogada, trabalhava um monte. Então, eu achava que Deus queria que eu ganhasse. Eu sabia que Deus queria mais de mim. Então, eu falava assim, então acho que vou trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e doar mais dinheiro. E fui me enganando com essa, mas eu sabia que não era isso. Eu demorei uns 2 anos para falar, tá bom, Jesus, eu entendi que não é mais dinheiro, você quer o meu tempo. Mas eu não sabia para que era. A minha missão foi a lá MacGyver. Eu não sabia o que ia acontecer. Se tivesse vindo falando lá, olha, a missão é impossível. Você vai para a CN, cuidar dos cristãos perseguidos, vai para Haiti, vai para a Ucrânia, tudo. Então, eu teria falado, nossa, adorei. Porque eu gosto dessa missão, é apaixonante, eu nem sabia que existia. Eu não sabia que existia na época. Então, fui largar uma segurança de um escritório de advocacia para me jogar num nada. E era um nada mesmo.
Eu acordava e falava, bom, e agora? Eu não tenho e-mail para abrir, não tenho escritório para ir, eu faço o quê? Bom, vou rezar. Vou rezar, vou estudar, porque Deus tem algum plano para mim. E quando Ele chamar, eu quero poder falar, eis-me aqui, Senhor. E aí surgiu a cena na minha vida, uns três anos depois. E, de fato, foi uma missão, está sendo, né, uma missão desafiadora, mas assim, enriquecedora, num nível que eu jamais podia imaginar. Porque a gente não vê essas notícias, né, de como a igreja vive nesses lugares de perseguição, né? Como vive numa Nigéria. Eu nem sabia onde é que ficava Burkina Faso no mapa. Não tinha a menor ideia onde ficava. Fica lá pertinho da Nigéria, né? Não sabia que tinha budista que persegue cristão. Achava que budismo era aquela coisa, né, paz e amor, que todo mundo fala. Não sabia como a Índia é toda dividida, como a opressão é terrível. Não sabia que trazer uma Bíblia podia resultar a morte. Não tinha a menor ideia de como essas pessoas viviam a fé. E de tantos exemplos heróicos, de tantos santos que caminham nessa terra hoje, que estão ali e que precisam da gente. Precisam da gente de várias formas. Eles são membros do nosso mesmo corpo, né? Então, às vezes a gente olha assim, pertinho no espelho e fala, nossa, estou precisando ir numa dermatologista, né? Então, é isso, nosso corpo místico é isso. Como é que a gente pode ser o cuidado do outro, que é membro desse mesmo corpo, que é o nosso corpo? Todo mundo enxertado em Cristo. Mas como eu cuido das outras partes do corpo? Como é que eu cuido de mim, para que eu seja uma parte cada vez mais sadia nesse corpo? E como é que eu cuido dos outros? Para que esse corpo seja cada vez mais glorioso, cada vez maior, cada vez mais abrangente. Que Cristo possa ser conhecido em todos os lugares, possa ser amado. Eu tenho uma não é pena, é uma compaixão mesmo. A gente vê esses terroristas todos, a gente recebe as notícias, assim, acho que não tem um dia que eu não reze por eles. Porque eu vejo o que Deus fez com Saulo. E graças a Deus, Saulo existia. E ele era um homem bom. Ele acreditava que ele fazia o certo. Ele queria fazer aquilo, ele estava convicto do que aquilo. De repente, ele literalmente caiu do cavalo e Deus abriu o olho. Mas assim, ele só abriu o olho porque o Ananias foi corajoso e obedeceu o que Deus pediu para ele fazer. Porque a comunidade o recebeu, confiando e assumindo os riscos, né, de seguir na missão de Cristo. Então, existe um mundo de pessoas ignorantes em relação a Cristo no mundo. Ignorantes. Desconhecem totalmente. Ou conhecem um Cristo apresentado para elas que não é o verdadeiro Cristo. É uma imagem de um Cristo pintado por estados que não o aceitam, por terroristas que têm uma visão distorcida, por uma cultura que tirou Cristo do cenário há muito tempo. Então, como é importante que a gente possa falar, mas eu aqui no Brasil faço o quê com essas pessoas que estão lá longe? Reza, reza, reza de verdade. O poder da oração, a oração não tem fronteira, não tem fronteira. A oração é uma conversa com Deus, né? E se a gente entende que a gente é parte do mesmo corpo místico, todo mundo está muito mais perto do que a gente imagina. Quando a gente reza o credo, a gente fala, creio na comunhão dos santos. O que é a comunhão dos santos, se não isso? Se não isso. Então, rezar por essas situações, para que cada um... Eu queria rezar... Acho que a gente, não, porque eu queria de fato pedir para a gente... Talvez eu possa pedir para as servas ajudarem nesse pedaço. Eu queria que a gente fizesse uma oração mesmo, para que a gente pudesse... Para que a gente pudesse, de fato, deixar Deus, né, pedir a graça mesmo, para a gente saber discernir a forma da missão que Deus tem para cada um. Né? A forma da missão. Que a missão é amá-lo. Amá-lo e torná-lo mais amado, mais conhecido e mais amado. Agora, qual a forma? O como? O com quem? Deus não manda ninguém sozinho. Quem é o seu quem? Quem está com você? E mesmo quando você achar que não tem ninguém, né? Não é o Malix, tem um Roberto para chamar, vai ver que ele está sozinho mesmo, né? Não estou ninguém. Me chamou muita atenção o cardeal Vantuan. O cardeal Vantuan ficou preso, né, no Vietnã por mais de 13 anos, dos quais 9 numa solitária. Ele se sentia sozinho? Não, nunca se sentiu sozinho. Então, quando a gente se enxerga, eu queria assim, esse exercício de se enxergar mesmo, parte desse corpo místico de Cristo. Gente, isso é mágico, isso cura qualquer receio.
Porque você não está nunca sozinho, você está enxertado nesse corpo, que é muito mais do que eu queria ser um povo com 8 mãos, é muito mais que isso. Né? A gente não tem nem como descrever com as nossas imagens humanas o que é isso. O que é ser parte desse corpo. Né? Então, que Deus possa mostrar qual a nossa função nesse corpo. A gente é chamado a ser o quê? E é um corpo muito maior do que ser braço, ser olho, ser mão, ser fio de cabelo, ser dedão do pé. O que Deus tem para cada um nesse cenário. Vamos ter coragem de pedir para Deus. Né? Eu, às vezes, falava assim, Deus, você estava falando, não estou ouvindo, escreve. Né? Então, assim, Deus mostra do jeito que eu perceba, no meu coração, numa palavra, na palavra de alguém. Quando a gente pede para Deus falar com a gente tem que estar com os ouvidos e os olhos atentos. Porque Deus manda os sinais por meio de outras pessoas, uma palavra na homilia que chama atenção, um convite que aparece que você acaba aceitando. Deus fala, Ele mostra. E Ele espera o nosso sim. E lembrando de Jonas, né, às vezes a missão não é a missão que a gente gostaria de ter. Às vezes Deus pede uma coisa que não é o que a gente imaginava que seria, ou gostaria que fosse, ou a missão do outro. Mas é porque Deus tem uma missão específica para cada um é único. Cada um é único. Então, a minha missão é a minha. Claro, a CNI já teve outros presidentes antes, vai ter outros depois de mim, mas ninguém faz o que eu faço do meu jeito. Faz diferente. Né? Nesse momento da história, Deus quis que fosse eu do meu jeito. Como tem, nesse momento da história, um lugar para cada um que está aqui. E isso é lindo. Isso é lindo. Isso a gente tem que acordar para falar, Jesus, quem vai cruzar meu caminho hoje? Né? Às vezes eu fico imaginando assim, quando a gente morrer e for chegar lá e Deus for mostrar as coisas da vida, eu falo, nossa, como eu fui cega, né? Quantas coisas eu não vi, quantas pessoas passaram na minha frente e eu não amei, e eu não dei uma palavra tua. E Deus vai mostrar assim, olha, Xincha, você estava lá andando, botei a pessoa para você falar de mim, você não falou, botei de novo, você não falou. Assim, e é fato, a gente tem que estar atento a isso é real, né? Mas dá para enxergar isso com uma leveza, sabendo que Deus cuida. Falou, Senhor, perdão por ser tão cega tantas vezes. E obrigada por continuar insistindo, acreditando na gente. Ele não tira, ele continua querendo a gente na missão. Não é tipo estagiário, começa a trabalhar, você acha o cara ruim, manda e contrata outro. A gente não é descartável no plano de Deus. A gente não é descartável. Todo mundo tem uma missão. E Deus... Uma amiga minha sempre fala que Deus é pai, não é patrão, né? Mas é isso mesmo, quer dizer, ele não é que ele ensina, ele acolhe, ele mostra, ele muda. Está difícil, ele dá uma outra, ele vai ajeitando, ele quer a gente perto. Né? Então, que a gente tenha essa coragem de escutar, de silenciar um pouco. Às vezes o dia é tão corrido que a gente não escuta o que Deus quer. De escutar mesmo, falar, Jesus, se eu estiver barulhenta, grita. Grita, porque eu quero te ouvir, eu te dou a minha liberdade. Eu sei que você respeita a minha liberdade, mas se eu te entregar, aí é tudo com você. Estou te dando de verdade a minha liberdade. Faz eu escutar. Né? Me mostra como eu no mundo posso. A gente tem um lema na CN que eu gosto muito, que o nosso lema é enxugar as lágrimas de Cristo aonde Ele chora. Né? Porque eu tenho plena convicção que Cristo chora quando Ele vê esses massacres terroristas. E não chora só pelos cristãos que morreram. Porque esses são mártires, esses estão na glória. Chora pelos terroristas. Chora por esses que estão se perdendo cada vez mais. Porque eles todos foram criados por Deus, a alma deles é criada por Deus. Eles não são membros do corpo místico de Cristo, porque não foram batizados ainda, mas são criatura de Deus. E Cristo veio por eles também. Veio por eles também. Então Cristo chora a cada massacre desses. E cabe a gente mover esse mundo. Cabe a gente. Dar testemunho de fé, rezar por eles. Quem puder, materialmente, ajudar também. Porque eles sofrem. Imagina, um padre para ir para um lugar desses, precisa de gasolina. Hoje em dia, a gente precisa ter alarme nas casas dos padres, porque eles queimam um padre vivo dentro de casa. Na Nigéria, essa é a nova moda. Botar fogo nas casas paroquiais. Eles cercam, todo mundo com aqueles machetes, lá como é que chama, aquelas facões, peixeira, né? E põe fogo. Então, assim, o trabalho da CN, que era construir capela, dar meio de transporte, passou a ser dar acompanhamento psicológico para os padres poderem continuar na missão, para os catequistas, para as religiosas, reforçar a segurança dos conventos.
Então, assim, as necessidades da igreja crescem, né? Da formação para todas essas novas vocações que surgem. Obra de Deus, prova que o Espírito Santo que conduz essa igreja, né? Mas, assim, eu estou indo e voltando, né? Mas eu vou focar aqui. É porque eu volto para esse corpo místico, isso me chama de volta. Não, mas eu queria mesmo pedir essa graça para cada um de nós aqui, né? Se a gente puder sair daqui com esse desejo de entender o que Deus quer para cada um, de se entender importantíssimo no plano de salvação da humanidade. Parece arrogância, né? Mas não é. Cristo quis depender da gente, Ele que quis. Ele quis. Ele mandou lá os apóstolos, vão e pregam o evangelho, vão e anunciam, vão e façam isso, façam aquilo. Ele pediu para a gente fazer. Ele podia, né? Aquela, Dini é um gênio, podia fazer do jeito que ele quisesse. Ele quis que a gente fosse. Então não adianta eu falar, Senhor, eu te amo, te adoro, ficar aqui ajoelhado na quinta-feira, na adoração. É maravilhoso, e ali é a fonte do amor, né? Mas eu faço o que com aquilo? Eu guardo para mim, eu vou para casa confortávelzinha, chego em casa, ligo no site do Padre Paulo Ricardo, escuto umas 2 palestras boas, depois eu pego, vou dormir, pronto, acabou. E a minha vida, se eu fosse uma monja de clausura, tudo bem. Mas a gente não é. Então, a gente é chamado a amar onde? A gente é chamado a se abastecer na fonte do amor, na Eucaristia, que, graças a Deus, a gente tem em abundância aqui, né? A gente pode, todo dia, se a gente quiser, renovar essa fonte. E se não pode, por algum motivo, a gente faz a nossa comunhão espiritual, né? A gente está com Cristo próximo. Por tantos aqueles que não podem, que não têm Eucaristia, que não têm missa, que estão longe, que não podem sair de casa porque a estrada está cercada por terrorista. Eles colocam minas nas cidades, eles cercam os quarteirões para as pessoas ficarem obrigadas em casa, os cristãos. Os bairros cristãos são cercados e minados em tantos lugares, né? Sobretudo na África. Então, que a gente possa aqui na adoração pedir por todos eles, né? Reforçar a força deles, mas mais, além de pedir por eles, entender a nossa missão, né? Entender a nossa missão. E não ter medo de dizer sim, de dizer, eis-me aqui. Né? Dizer, eis-me aqui. Na Bíblia tem, não sei quantas vezes, né? Não tenham medo. Né? Diz que é 360, uma para cada dia do ano. Né? Não tenha medo. Nossa Senhora está lá, não tenha medo. Várias vezes os apóstolos estão, não tenha medo. Não tenha medo. Porque quem nos envia é o nosso Deus Todo-Poderoso, é o Deus do impossível. A única missão impossível é não responder ao amor de Deus. Essa é a única missão impossível. Porque diante desse amor dele, a gente tem que ser muito idiota para dizer não, né? Para querer virar as costas e largar ele, derramando esse amor, nos dando a vida e falar, não quero ir para o inferno, para a distância eterna. Tem que ser muito idiota para isso. Não, vai ficar gravado, depois a gente edita, né? Mas assim, tem os que falam isso por ignorância. Esses estão na ignorância. Eu acho que a gente precisa dar o exemplo, dar esse testemunho de vida para que eles saiam da ignorância. Mas a gente que conhece, é muita burrice, gente, porque a vida ela é eterna. É o que essa menininha da Nigéria falou para mim. Falou, que adianta eu me converter e ter alguns anos melhores para perder a minha alma, perder para sempre, é para sempre. Né? Se a vida acabasse aqui, cada um curte quando quiser, o que seja curtição para cada um. Mas não é isso. A nossa vida é uma vida eterna. Imagina, ou a gente vai ficar na glória eterna ou na perdição eterna. E o preço é aceitar a missão que Deus escolheu. E que é sempre maravilhosa. Por mais difícil que ela seja, por mais exigente que ela seja. Quando a gente enxerga a exigência específica, ela custa, claro que custa. Eu vejo vocês, servas, aqui, há quantos anos tem esse grupo já? 37. Parece que é uma missão fácil? Bom, comparado com a Nigéria, de ter que cruzar o vilarejo, é fácil. Mas não é fácil estar aqui toda quinta-feira. Não é fácil. Quantas renúncias elas não fazem para estar aqui? Quantos julgamentos elas não escutaram para estar aqui? Então, mas custa, né? Assim, ela custa, mas é isso. Não, sim, exatamente. Mas assim, quando a gente faz algo, tudo custa. Às vezes a gente escolhe entre o terror, né? Que eles têm que escolher lá, entre o terror ou o pior, é tudo difícil, né? Seguir a Cristo pode ser doloroso fisicamente, em todos os sentidos, emocionalmente, psicologicamente, né?
Aqui as escolhas são outras. Mas as escolhas custam. Custam. Porque senão, não era uma escolha, né? Era o óbvio, né? Assim, eu vou fazer o que é mais fácil, mais gostoso, mais prazeroso. Mas é uma escolha que, apesar de custar, é aquela parábola que você vende tudo e compra a pérola preciosa. Você vende tudo e pega aquele campo. Porque é onde está o seu tesouro, né? Vale a pena qualquer sacrifício para saber que a gente está onde Deus queria que a gente estivesse. Para saber que uma pessoa ouviu, nesses 37 anos do grupo, e se sentiu tocado e conheceu Cristo. Uma pessoa teria valido esse esforço todo de todas elas, 37 anos. Então, assim, a gente não pode ter, eu acho que, essa avareza, né, do nosso tempo, dos nossos pudores, né, do tipo assim, vou ficar guardando, não vou. A gente tem que ser farto, a gente não sabe quão longa é a nossa vida. A gente não sabe quando a gente vai morrer, a gente não tem a menor ideia. Pode ser que eu viva, sei lá, minha bisavó morreu 107, né? Minha avó já está com 94, minha mãe está ótima também, com o coração novo. Então, assim, pode ser que a gente viva muito, pode ser que não. Né? A gente não sabe. Mas a gente sabe que agora a gente está aqui. Então, o que a gente pode fazer agora? Agora, já. Se a gente estivesse na Nigéria, podia entrar um terrorista daqui a pouco e matar todo mundo junto. Então, daqui, a gente ia junto para algum lugar. Né? Mas, assim, o que a gente pode fazer agora? Agora a gente pode rezar. Vamos ficar de pé e rezar por todos aqueles que não podem se reunir, todos aqueles que não podem professar sua fé em alta voz, todos aqueles que têm que rezar sozinhos. Deus fala, onde 2 ou mais estiverem juntos, eu estarei com eles. Em quantos lugares, como esse casal da Coreia, marido e mulher se achavam sozinhos? Não estavam, né? Estavam rezando pelo outro. Né? Eu fiz essa viagem para o Pará. Né? Como eu falei, a gente ajuda a igreja que sofre por várias coisas. Esse ano eu fui para a Ucrânia, em maio. Deus me privou da experiência da guerra, né? Mas assim, fui curiosa, falei da Ucrânia, vou falar do Pará, mas fui para lá justamente para estar com as pessoas, né? Não ia levar uma ajuda emergencial, não ia levar uma solução fantástica para o fim da guerra, não tinha nada. Assim, objetivamente, não tinha nada que eu precisasse levar para a Ucrânia. Mas eu fui convidada para ir, eu resolvi ir. E no fundo, o que eu fui fazer lá, eu só descobri estando lá, que era ser presença do amor de Deus naquele momento para aquele povo. O que eu mais ouvi de arcebispo, de cardeal, de bispo, de padre, de seminarista, de gente comum, de faxineiro, de lixeiro, de cozinheiro, de criança. Obrigada. A gente percebe que a gente não está sozinho. Tem gente no Brasil que reza por nós? Como é importante saber disso. Então, às vezes, é a presença, não é o levar alguma coisa. Lá a CN ajuda muito a Ucrânia há muitos anos, desde o comunismo. Todos os seminários foram construídos com a ajuda da CN, todas as bolsas de estudo, todos os religiosos, conventos. Tem muitos projetos no país, mas agora a gente foi estar com eles, né? Visitar os lugares e estar com eles. E aí agora, recentemente, eu fui para o Pará, porque a gente ajuda a igreja que sofre, seja por guerra, seja por perseguição, seja por miséria. Né? Então, a gente foi visitar o norte, uma das províncias do Pará. Fiquei lá 2 semanas e meia. Muito interessante, assim. Qual a necessidade da igreja? Né? A gente tem uma conclusão que a grande necessidade da igreja hoje lá é formação, é pertença. O que acontece? A região que a gente cruzou uma boa parte da Transamazônica, e a história da colonização do Pará, que eu não sabia, aprendi lá, só tinha missionário. Né? Primeiro só tinha índio e missionário. Aí os jesuítas foram expulsos, né, daquela região, e aí as outras ordens, congregações ficaram com receio de mandar missionários para lá, com medo de serem expulsos também. Então ficou meio que abandonado ali. Nos anos 70, quando o governo lançou um projeto que era terra sem gente, porque precisava povoar a Amazônia, para gente sem terra. E aí foi uma época que tinha dado uma crise climática no sul grande, tinha muita gente que tinha vindo, imigrante do pós-guerra, e que estavam, sobretudo no sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, trabalhando com agricultura, tinham perdido muito, uns 2 anos antes. E aí, quando viram essa oportunidade, muitos resolveram ir para lá. O governo fazia o seguinte, ele deixava você ir, para você conhecer o lugar que você ia ficar, tinha umas agrovilas, você conhecia, se você gostasse, você voltava, vendia todos os seus bens e comprava a terra lá. Só que a terra lá era dada a preço de banana, então você vendia um pouquinho que tinha no sul e comprava umas glebas boas no norte. E com isso, muitas famílias foram para lá. Muitas famílias foram para lá. Chegou lá,
Bom, você tinha ido visitar, né? Então você chega de helicóptero, de avião, visita, vê, gostei, gostei, e volta. E chega com a mudança. Quando chega lá, o que eu mais ouvi foi: nossa, a gente só ficou porque o acordo do governo era que eles traziam a gente, mas não levavam de volta se a gente não gostasse de novo, né? Eu vim para ver, conhecer, gostei. Aí eu vim com a mudança e comprei, te vira, né? E aí, quando muda o clima, muda a estação, você percebe que o jeito de plantar no sul não funciona lá. E assim, todo mundo queria desistir e ir embora. Só que não tinha dinheiro, tinha vendido tudo que tinha, comprado terra lá. Quem vai querer comprar a terra lá? Para quem você vende? Né? Então, assim, as famílias falando, a gente só não foi embora porque não tinha como ir embora. E aí, o que eles faziam? Essas famílias chegavam, a primeira coisa que eles faziam era construir, ao longo ali da agrovila, uma capela, onde eles se reuniam para rezar o terço. Então, a espiritualidade toda foi uma espiritualidade muito popular, muito do povo de se reunir nas casas e rezar. Porque é isso que sustentou eles lá, nesse começo tão difícil. Depois, aos poucos, foram aprendendo a como produzir lá, foram testando outras culturas, enfim. Mas a dificuldade desse começo foi tremenda, né? E todos falam que o que sustentava era a fé. Era essa entreajuda entre as famílias, era a oração, era isso. Hoje, como é que está essa região, né? Ao longo da Transamazônica, tem algumas cidades que cresceram bastante. Esses vilarejos mais rurais, são os braços da Transamazônica, e longe, sei lá, tipo 40, 50 quilômetros de terra saindo da Transamazônica, que eram agrupamentos de 20, 30 famílias, e que tinha uma comunidade, tem uma capelinha e tudo mais. Hoje, tem 3 famílias. Então, assim, é muito esparramado, fica um pedacinho de povo em cada canto, isolado do resto. As gerações mais novas não querem ficar lá, querem ir para a cidade. Então, fica, normalmente, a avó da família, às vezes, nas férias, vêm os netos, mas bem isolado e muito sozinho, né? Porque, com 3 famílias, você não tem uma rede de apoio, uma entreajuda, muito, muito sofrido o povo. Então, existe, assim, nessas comunidades rurais, muita carência de tudo. As religiosas fazem um trabalho de visitar essas comunidades periodicamente, porque era assim, o que eles tinham era uma igreja, um campo de futebol e uma escola, era tudo junto. Cada lugarzinho deles. Então, tem lá ainda a igreja, o campinho de futebol e a escola. A escola, hoje em dia, tem um professor para 10 crianças, cada uma comunidade diferente, assim que funciona. Né? Bem abandonado. E nas cidades, não. Nas cidades, muito mais gente. As cidades cresceram, as cidades com paróquias, com movimento, com novas igrejas. Mas o bonito que eu achei é como o povo constrói a própria igreja. Né? Muitos dos projetos que chegam de pedido para a Sênia é para construir capelas e para meio de transporte, porque, de fato, as distâncias são muito longas. Né? Tem lugar que só chega de barco, lugar que só chega de carro com tração. Então, chega muito pedido de meio de transporte. E a gente foi rodar um pouco por esses meios todos. Mas é bonito ver essas pedras vivas da igreja lá. Sabe? De um lado, é triste ver aquele punhadinho de gente sozinho lá no meio, mas você vê a religiosa indo 3 horas e meia, estrada de terra no pó, para visitar aquela comunidade, para levar a experiência, para estar junto, para celebrar junto. É tão bonito isso, né? Que essa coisa do ninguém fica para trás, ninguém é esquecido, ninguém é descartável. Né? Eu preciso chegar em qualquer lugar. Né? Então, tem muito isso. Um padre que fica lá na aldeia Munducuru, para ele sair da capital, do centro da diocese, até a aldeia dele, são 3 dias e meio de barco. 3 dias e meio de barco. E lá funciona assim, você tem pouquíssimas paróquias, tem dioceses que têm 9 paróquias. Cada paróquia tem 100 comunidades. Só que as 100 comunidades, assim, a 2 dias, 3 dias de distância. Então, é muito chão, é muito longe, é muita água, muita curva de rio, assim, é muito, muito longe. E o que a gente sentiu que mais falta ali para a igreja hoje, que é o que a gente está pensando para frente, é formação. Né? Formação para essa pertença, principalmente nas cidades, para um engajamento maior, para que a geração nova, né, possa, de fato, ser reaquecida. Porque as avós, que foram as grandes evangelizadoras, ficaram lá na área rural. Então, eles estão na área urbana, com todas as distrações da área urbana. Né? Então, tem um trabalho de juventude, algumas dioceses mais animadas do que outras, mas falta muito braço. Pensa numa diocese com 9 padres. Então, tem bispo que fala assim, Ana, eu tenho 9 padres na diocese inteira. Né? E a diocese não é que nem aqui, porque em São Paulo a gente pensa diocese e daqui até Higienópolis. Né? Lá não. Lá demora para você cruzar a diocese, são 2 Itálias, o tamanho da diocese. Então, pensa em 2 Itálias com 9 padres.
dos quais 2 diocesanos e 7 religiosos, que a cada 3 anos muda. Então, a hora que você consegue ter um vínculo com a comunidade, você vai embora. Então, assim, é muito, muito, muito difícil. Muito difícil. Mas eles são bravos. Rezar por eles também. É. Elas fazem um trabalho espetacular, seja na formação, seja na parte de assistência social mesmo, no cuidado, no zelo, no pastoreio mesmo. Né? Porque, na verdade, tem coisa que só padre pode fazer. Né? Então, celebrar a Eucaristia, confessar, é só o padre. Todo o resto, é elas que levam as comunidades. Elas são as grandes animadoras da comunidade lá. Eu e minha casa servirei.